Hoje, vamos olhar para um homem cujo nome é mencionado na Bíblia, mas que é um personagem muito misterioso. Contos e mitos sobre ele foram contados ao longo dos séculos. Ele aparece como um personagem na mitologia de muitas culturas antigas porque a Bíblia não entra em grandes detalhes sobre ele. Há muitos mitos e suposições que o cercam. Lendas foram criadas por causa deste homem e mitos foram criados sobre este homem, um dos quais é que ele acreditava que, se atirasse nas nuvens, sua flecha iria retornar manchada com o sangue de um anjo. Essa citação, no entanto, não está nas Escrituras, mas ao pesquisar esse indivíduo, achei uma citação interessante que alguns comentaristas de sua história usaram. A pessoa a quem estou me referindo não é outra senão Nimrod, o caçador. Nimrod também aparece na mitologia assíria e babilônica como um herói e um deus, frequentemente associado à caça e à guerra nessas tradições. Ele às vezes é identificado com o deus Nerta. No geral, a história de Nimrod foi transmitida por várias culturas e religiões, e seu personagem assumiu diferentes significados e interpretações ao longo do tempo. Vamos olhar diretamente para o que a Bíblia diz sobre esse personagem misterioso. Gênesis 10, versículos 8 ao 10 diz: Vicu gerou Nimrod, ele começou a ser um poderoso na terra. Ele era um poderoso caçador diante do Senhor. Por isso, é dito até como Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. E o início de seu reino foi Babel e Iriacar-e-Calna na terra de Shinar. Nimrod era bisneto de Noé e neto de presunto. Ele nasceu após o dilúvio e foi um homem significativo nos tempos antigos. A Bíblia o descreve como um homem poderoso e um grande caçador diante do Senhor. Nimrod fundou muitas cidades na Bíblia, mas a mais notável entre elas é Babel, uma cidade construída a partir da rebelião contra o propósito de Deus para o homem. Nimrod era um líder entre os homens de sua época. Ele construiu a cidade de Babel, Iriacar-e-Calna na terra de Shinar. No entanto, o bisneto de Noé, Nimrod, não tinha o mesmo histórico justo de Noé. As coisas escritas sobre ele sugerem que ele se rebelou contra Deus e induziu outros a fazerem o mesmo. Como figura pública em sua época, ele era um homem habilidoso e um tirano ambicioso que conseguia o que queria em todas as coisas. O contexto em torno da frase ele era um poderoso caçador diante do Senhor, encontrada em Gênesis 10 versículo 9, claramente não é um elogio a Nimrod. Boise afirma o seguinte sobre a frase: isso não está falando sobre a habilidade de Nimrod de caçar animais selvagens. Ele não era um caçador de animais, ele era um caçador de homens, um guerreiro. Era por meio de sua habilidade de lutar, matar e governar impiedosamente para que seu reino das cidades-estados do Vale do Eufrates fosse consolidado. Embora não esteja claramente declarado na Bíblia, alguns acreditam que Nimrod foi um gigante. Gênesis 6, versículo 4 diz que havia gigantes na terra naqueles dias e também depois disso. Esta passagem revela que antes e após o dilúvio dos dias de Noé, havia gigantes na terra. É importante notar que existem várias interpretações de seu personagem. No entanto, não há menção específica de ele ser um gigante na Bíblia. A palavra poderoso no contexto da descrição de Nimrod poderia sugerir força, poder ou liderança, em vez de tamanho físico. Não há evidência clara na Bíblia ou em registros históricos que sugira que Nimrod era um gigante. No entanto, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que ele era de fato um gigante, e esta poderia ser a razão pela qual ele teve tanta influência e por que existem tantas lendas misteriosas a respeito dele. Existem vários outros exemplos de gigantes na Bíblia, portanto, é plausível que ele fosse um deles. Números capítulo 13, versículos 32 e 33, foi o resumo do relatório dado pelo espião enviado por Moisés para inspecionar a terra de Canaã. Eles trouxeram um mau relatório sobre a terra que haviam vasculhado aos filhos de Israel, dizendo que a terra devorava seus habitantes e todas as pessoas que viram eram homens de grande estatura. Lá viram os gigantes, os filhos de Anak, que vêm dos gigantes.
E estávamos à nossa vista como gafanhotos, e assim estávamos à vista deles. Esta é uma prova de que Nimrod poderia ter sido potencialmente um gigante, porque os filhos de Anak foram descritos como gigantes e vieram da linhagem de Cã, que era o avô de Nimrod. Embora não esteja claramente declarado na Bíblia, Nimrod tem sido tradicionalmente considerado, desde os tempos antigos, o criador da Torre de Babel. Neste ponto, eu gostaria de apresentá-lo a um historiador. Joséfo, o antigo historiador judeu, escreveu sobre Nínive e a Torre de Babel em seu livro Antiguidades dos Judeus. Segundo Joséfo, Nimrod era um homem ousado que se tornou um tirano e liderou o povo de seu tempo na rebelião contra Deus. Nimrod, como declarado anteriormente, foi considerado responsável pela construção de várias cidades, incluindo Babel, Babilon e Iriacad. Joséfo também escreveu sobre a Torre de Babel, que ele chamou de Torre da Babilônia. De acordo com Joséfo, o povo da época de Nimrod decidiu construir uma torre que alcançaria os céus, porque eles acreditavam que, fazendo isso, poderiam escapar de outro dilúvio. Joséfo acrescenta que Nimrod convenceu o povo a empreender este projeto e que ele fez isso para ganhar poder e controle sobre o povo. O relato de Josefus sobre Nimrod na Torre de Babel segue de perto a narrativa bíblica, embora inclua alguns detalhes e interpretações adicionais. Joséfo enfatiza a natureza rebelde e tirânica de Nimrod e sugere que a construção da torre foi motivada por um desejo de poder e autopreservação, e rebelião em relação ao Senhor. Isso se alinha bem com as Escrituras porque o povo de Babel estava orgulhoso de suas realizações e decidiu construir uma torre que alcançaria os céus, de Gênesis 11, versículos 1 ao 9. Toda a terra era de uma só língua e de um discurso. E aconteceu que, enquanto viajavam do Oriente, encontraram uma planície na terra de Shinar e moraram lá. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los completamente. E tinham tijolos para pedra e limo que tinham como argamassa. E disseram: vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo possa chegar ao céu. E vamos fazer-nos um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens construíram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isso eles começam a fazer, e agora nada será impedido deles do que imaginaram fazer. Vamos descer e confundir a língua deles, para que não entendam a fala um do outro. Então o Senhor os espalhou por toda a face de toda a terra, e pararam de construir a cidade. Portanto, o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a linguagem de toda a terra. E a partir de então, o Senhor os espalhou pela face de toda a terra. Nimrod uniu o mundo contra o propósito de Deus, que a humanidade deveria encher a terra. Aparentemente, Nimrod queria as pessoas em suas cidades, sob seu controle e governo, mas Deus destruiu seu plano. Este projeto de construção da torre foi uma declaração clara e flagrante de guerra contra o Deus Todo-Poderoso. Durante este tempo sob o governo de Nimrod, o povo era de fato uma nação unida, vivendo juntos e falando uma língua. A diversidade de línguas e as línguas podem, portanto, ser atribuídas a esta passagem das Escrituras quando Deus confundiu a linguagem dessas pessoas, tornando impossível para elas se comunicarem eficazmente para terminar a construção da torre. Entre os estudiosos bíblicos, há um consenso de que as epifanias de Antíoco são um tipo de anticristo, um prenúncio da vinda do anticristo. Antíoco IV Epifânias foi um rei seleucida que governou um grande território no Oriente Médio no século II a.C. Ele é mencionado no Antigo Testamento, especificamente no livro de Daniel, como uma figura histórica que desempenhou um papel significativo na história de Israel. Embora haja um consenso geral entre os estudiosos da Bíblia de que as epifanias de Antíoco são um tipo de anticristo, nem todos os estudiosos cristãos adotam a mesma visão. Para Nimrod, no entanto, é importante notar que em alguns círculos cristãos, ele é visto como um tipo do anticristo.
Uma das razões pelas quais alguns estudiosos descrevem Nimrod como um tipo de anticristo é por causa de seu nome. O significado de seu nome é bastante sugestivo. Nimrod significa o rebelde ou nós rebelaremos. Os proponentes deste ponto de vista argumentam que esta é uma descrição adequada para um homem que prefigura o iníquo que se oporá e se exaltará acima de tudo o que é chamado de Deus, como visto em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, e que se levantará contra o príncipe dos príncipes, como visto em Daniel 8, versículo 25. Nimrod era um poderoso caçador diante do Senhor, e há de fato muitos mitos estranhos em torno dele. Como eu afirmei anteriormente, ele acreditava que, se atirasse nas nuvens, sua flecha retornaria manchada com o sangue de um anjo. No entanto, até seu reino cair pelos corredores da história, grandes homens surgiram e grandes reinos surgiram, mas todos caíram, e finalmente, Deus permaneceu em seu trono.